Graças a Deus. Muito boa noite. Está no ar agora o programa Verdade que Liberta. E eu quero que você fique conosco. Muito boa noite a todos. Querido, porque esse programa vai, de estreia, tratar de um assunto muito interessante e até polêmico. Transfusão de sangue. É pecado? E eu quero começar esse programa lendo um texto que fala, de alguma forma, ou querem usar, teologicamente, para falar sobre o assunto. Está na Palavra de Deus e está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3 e 4. Vamos ler? Diz o seguinte: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Baseado aqui nesse texto, um grupo religioso, sabendo que 95% do Brasil se autodenomina cristão, e um grupo religioso também que se autodenomina cristão, diz, baseado nesse texto, que a transfusão de sangue é proibida. E nós vamos discorrer neste programa sobre este assunto. E eu já quero abrir para os amados que estão aí nos acompanhando. Vocês podem ligar, estamos ao vivo, numa segunda-feira, dia 14 de abril. Você pode ligar, anote o telefone aí, 3624-8656. Anotou aí? 3624-8656. Você pode ligar e tirar a tua dúvida, questionar, fique à vontade, que nós vamos falar sobre esse assunto, transfusão de sangue. Será que esse texto da palavra de Deus, fala que é proibido a transfusão de sangue? De repente, você que está aí do outro lado, está imaginando que vamos tratar o assunto só à luz da Bíblia, embora seja a regra de fé a base desse programa, mas nós vamos trafegar em 3 linhas, ok? Vamos falar da área jurídica, vamos falar da área médica e da área teológica. Está comigo aqui para esse assunto a doutora Suzana. Doutora, muito boa noite, tudo bem? Boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E é uma honra estar aqui participando com vocês desse encontro, para a gente debater um assunto tão polêmico e tão atual, que é a transfusão de sangue. Maravilha. E comigo também está o doutor Tenório, da área jurídica, que vai, dentro desse assunto, tratar da área jurídica. Tá ok? Muito boa noite, doutor. Boa noite a todos os assistentes. É uma satisfação estar aqui no programa e esclarecer um pouco mais juridicamente sobre o assunto transfusão de sangue. Estamos à disposição para o debate. Maravilha. Deixa eu já deixar muito bem claro que nós vamos trafegar nessas 3 áreas. Também está aberto ao público no geral. Você pode ligar, eu já passei o telefone, quero repetir, 3624-8656. E também está aberto aos contrários, porque, na realidade, dentro dos segmentos cristãos, nós vamos falar especificamente dos Testemunhas de Jeová. Fundado no ano de 1870 por um homem que veio do Adventismo, chamado Charles Taze Russell. E o interessante é que não começa com ele essa proibição. Deixa eu passar um histórico aqui rapidamente, só para que você tenha ideia. Em 1935, a transfusão de sangue hoje, nesse segmento religioso, é proibido, a transfusão de sangue. Mas, ao longo da história, não só a transfusão de sangue foi proibido. Em 1935, os fiéis foram proibidos também de comemorar o aniversário, o Natal, bem como o serviço militar e o uso de vacinas. Esse texto aqui que lemos, de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, primeiramente, na presidência de Rutherford, que foi o segundo presidente, foi proibido primeiramente as vacinas, e depois, mais, no ano
1945, que proíbe a transfusão de sangue usando esse texto e liberando a aplicação de vacina. E no ano de 1945, o terceiro presidente, chamado Kinor, aí começa a proibição da transfusão de sangue. Lembrando que o primeiro presidente, o fundador, até aprovava a transfusão de sangue, né? Então, esse terceiro presidente, no ano de 1945, ele proíbe a transfusão de sangue e também o transplante de órgão. E também, no ano de 1952, é revogada a proibição das vacinas, de modo que hoje isso não é um problema. Mas no ano de 1977, também é abolida a proibição do transplante de órgãos. Hoje não é problema para eles. Mantendo, então, só hoje, na atualidade, vedado a transfusão de sangue. E na área científica, médica, está aqui a doutora Suzana, a qual eu queria que ela desse mais explicações sobre o que a transfusão de sangue tem proporcionado à sociedade de uma maneira positiva, ou de repente estiver negativa, a doutora sinta-se à vontade em falar. Amém, doutora? Então, na realidade, a transfusão de sangue é um procedimento que é usado em casos de emergência. Então, não se faz transfusão todo dia, né, toda hora. E só em casos em que realmente é necessário. Porque o sangue, ele é composto do plasma e ele é composto da sua parte sólida, que são as células. Então, nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que carregam o oxigênio, né? Elas têm hemoglobina e elas carregam o oxigênio. E no pulmão é feita essa troca, oxigênio-gás carbônico. O sangue também ele é composto de células de coagulação, que são as plaquetas e os fatores de coagulação, e também é composto pelos glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo. Então, em casos em que há realmente uma perda volumosa de sangue, um caso de um acidente, um trauma, geralmente os politraumatizados, né, são os que mais necessitam de transfusão. Nesse caso, com certeza a gente pode garantir que a transfusão, ela feita a tempo, ela salva muitas vidas. E aqui já tem uma primeira pergunta que nós estamos recebendo do Felipe, se em caso de urgência dá tempo de repor o plasma. O plasma ele é o componente líquido do sangue, né? O plasma não tem hemácias, ele não tem plaquetas, ele não tem glóbulos, ele somente vai aumentar o volume, né? Então, muitas vezes a gente não usa plasma sozinho, a gente usa o sangue total ou o concentrado de hemácias. E hoje é diferente de antigamente, alguns anos atrás, nós não tínhamos muito cuidado no preparo, no armazenamento desse sangue. Então, infelizmente, muitas pessoas acabavam contraindo doenças através da transfusão. Hoje em dia isso é raro, é muito raro isso acontecer. E nós temos uma fiscalização muito grande em cima do sangue e dos seus produtos e a gente pode usar com tranquilidade. O plasma nós só repomos em algumas situações. Existe o concentrado de plaquetas, existe o fator 8, principalmente para quem tem a doença de von Willebrand, que é uma deficiência de coagulação. Então, algumas situações você pode usar só plasma, algumas situações você pode usar só o fator 8, por exemplo. Mas, geralmente, a gente usa o concentrado de hemácias ou o sangue total. Doutora, deixa eu aproveitar esse gancho e, segundo o que eu observei e li sobre o assunto, cada 1000 transfusões de sangue, 3 pessoas podem ter complicações devido à transfusão de sangue. Isso é 0,03 de um índice de 1000 pessoas. E aí eu pergunto, a pergunta é a seguinte, alguém acorda de manhã e fala, poxa, hoje eu acordei com um desejo, acho que eu vou fazer uma transfusãozinha de sangue. Já não existe isso, na realidade é quando a iminência de morte é muito grande. Não, é quando existe risco de morte. É como eu falei, politraumatizado geralmente chega, perdeu muito sangue e você vai ter que repor. Então, nesses casos, o sangue é imprescindível. Sem dúvida. Então, devido ao fator da vida estar em risco, né? E alguns testemunhos de Jeová usam esse número para dizer que
0,03% da população que faz a transfusão de sangue acaba tendo complicações chegando a óbito. Porém, a gente tem que observar o seguinte, que ninguém sai com vontade ou desejo de fazer transfusão. É num risco de morte. Então, em tudo que está em jogo a vida, na realidade, você vai no hospital, uma resfriada, uma gripe, já corre um certo risco. Então, é algo que tem que, entre o risco eminente, é algo que você tem que aplicar e tentar de alguma forma salvar vidas, sabendo que na parte bíblica, teológica, Deus, ele preza o valor da vida. Isso que é importante, como, sem dúvida, a área médica, inclusive a área jurídica. E eu quero aqui já aproveitar o doutor Tenório para fazer a seguinte pergunta. Doutor, por exemplo, a doutora Suzana, num caso de risco, né, a qual está em jogo a vida, e de repente os familiares, a vida ali que está em risco, está inconsciente, os familiares, ela sabe que no socorro ela vai ter que fazer a reposição de sangue, e os testemunhas de Jeová, a família já deixa muito bem claro, dizendo, olha, se for para fazer a transfusão, não faça. Mesmo que morra, mas a transfusão não faça. Doutora, ela tem algum subsídio jurídico para que ela possa fazer e de repente não vir como um processo aí no âmbito jurídico? Como é que funciona? Explica um pouco para nós sobre isso. Bem, aqui nós nos deparamos com a inviolabilidade da vida, com a liberdade de consciência e de crença, e são leis que estão em respaldo no artigo 5º da Constituição. A Constituição é a nossa carta magna. A Constituição, ela menciona assim no seu artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade. Então aqui a gente tem o direito à liberdade e a igualdade, e a gente tem a inviolabilidade do direito à vida e tem o direito de crença. Amém. Doutor, aproveitando esse gancho, é o seguinte, quando falamos sobre o direito da vida, nós sabemos que a família tem por obrigação preservar a vida. Mas quando o caso, o risco é de morte, segundo a Constituição, o Estado também é responsável pela vida. Então, o Estado sendo responsável pela vida, ele pode intervir em questões religiosas, porque sabemos que a Constituição brasileira, ela também coloca no mesmo nível e patamar o direito de religiosidade, mas quando em detrimento a isso está em risco a vida, e aí? O Estado tem direito de intervir e, como seria na causa ali o médico, e sem riscos assim de um processo jurídico, como que funciona? Qual é a autonomia que a doutora teria então para decidir? Porque aí está em jogo a família, que tem o direito de preservar a vida, mas aí o Estado também, ele tem a obrigação de preservar a vida. Então a doutora representando o Estado e a família representando a família, como que faz? A decisão final é de quem? Bem, então, os médicos, eles têm um respaldo no Código de Ética e Medicina. Então, ele tem um respaldo no Código de Ética da Medicina, e como a Constituição, ela está no mesmo patamar, o direito de crença, o direito de liberdade e o direito à vida está no mesmo patamar, o que acontece? Os tribunais, superiores tribunais de justiça, é pacífico em dar direito à vida, porque o direito à vida ele antecede o direito de liberdade de crença religiosa, porque até mesmo sem a sua vida você não tem como ter uma crença religiosa. Então o médico, em caso de iminente perigo, o médico ele tem um respaldo e não precisa nem pleitear na justiça esse direito de querer salvar a vida, porque até mesmo o médico ele tem esse dever de agir, porque ele pode responder civilmente ou penalmente. No artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal fala que a omissão, o médico ele pode responder pela omissão onde ele deveria agir. Então, se ele não agir, ele vai responder penalmente e civilmente. E a jurisprudência, ela vem se pacificando no seguinte sentido,
que o direito de vida, ele antecede a liberdade e antecede o direito de crença. Então, os tribunais superiores do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eles estão sempre batendo em cima disso, falando assim que o direito de vida, ele antecede o direito de liberdade, à religião e de crença. Amém. Então, isso quer dizer, doutor, que já existe jurisprudência sobre o assunto que estamos tratando aqui. Correto? Correto. Amém. Deixa eu só responder aqui, que a pergunta que está dizendo o seguinte: aonde está baseado sobre a argumentação que é proibido a transfusão de sangue? Querido, segundo a interpretação dos testemunhos de Jeová, está em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, a qual eu li, e também eles usam o Novo Testamento em Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, versículo 20 ao 29. Então você dá uma olhada lá na sua casa, pega a tua Bíblia e lê esses textos. Também está em Levíticos capítulo 17, a partir do versículo 10, e outros que você pode encontrar. Olha, o tempo é muito corrido aqui, né? Tem muito tempo aí, tem muita coisa aí para se falar, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, um pouco até para a doutora Suzana, é o seguinte: doutora, então, quando a vida está inconsciente e a família vai decidir por ela, aí a senhora fica nesse fogo cruzado, se considera então, doutora, eutanásia? É para a senhora aí. Pode se considerar uma eutanásia, né? Porque se a pessoa está correndo risco de vida e de repente você faz algum ato que pode levar aquela pessoa ao êxito letal, que é o óbito, apressar, né, o óbito, então pode até ser considerado uma eutanásia, sim, um suicídio até. Falando em suicídio, deixa eu aproveitar. Só que eu queria só citar que no artigo 24 do Código de Ética Médica diz o seguinte: veda ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa, o seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Mas a gente no artigo 22, ele fala que, salvo em casos de risco iminente de morte, o médico tem sim a autonomia para decidir sozinho. Então, hoje em dia, nós temos o consentimento autorizado. Toda paciente que vai operar, todo paciente deve ser informado sobre a sua cirurgia, sobre o procedimento, sobre os riscos que vai correr, sobre as complicações que poderão advir, né, deste ato operatório ou de qualquer procedimento médico. E o paciente, ele tem o direito de decidir se quer fazer ou não, salvo em risco iminente de morte. Então, se eu tenho um paciente que está na minha mão, eu estou operando ele ali, e eu sei que se ele vai morrer, se eu não administrar o sangue, eu tenho total autonomia, isso a Constituição e também a Constituição brasileira e o nosso Código, eles concordam nisso. A grande função, o grande dever do médico é salvaguardar a vida, preservar a vida. E a gente, como cristão, muito mais ainda, né? Porque existe o padrão moral de Deus dentro de nós, que também nos faz amar a vida ainda mais, sobre todas as coisas. E por isso, para mim, eu acho sim, inconcebível você deixar uma pessoa morrer sem assistência. Isso seria omissão de socorro, como o doutor Tenório já disse. E omissão de socorro é crime. Basta ver pela lógica, não precisa nem trafegar nesses níveis, né? A gente vê que é algo absurdo. Mas falando, eu abordei o assunto sobre eutanásia. Doutor, rapidamente, que o nosso tempo já está esgotando, eutanásia no Brasil é proibido, pode-se fazer? No âmbito jurídico, como é que funciona? No âmbito jurídico, a eutanásia ela é proibida no Brasil. É considerado um crime, porque o direito maior é o direito da vida, é o direito maior, é tutelado maior o direito à vida. Ele, como eu já falei, ele antecede o direito de religião, de liberdade de crença. Então, se a família questionar, falar que não aceita, estaria sendo uma eutanásia, um caso de eutanásia. Então está explicado. E a doutora chegou até a citar suicídio, dependendo do caso, né? E é uma realidade. Deixa eu aproveitar rapidamente, mandar um grande abraço aí à Igreja Caminho, Verdade e Vida, o Bispo Odair, que está aqui nos bastidores, né, representando a Igreja Ministério Fonte de Prodígios, né? Um grande abraço. Na semana que vem, no próximo programa, ele vai estar conosco, inclusive divulgando um congresso
abençoado. Quinto, e eu quero agradecer ao Bispo Adair pela força, está aqui intercedendo por nós, tá? E um grande abraço aí que trabalha comigo, já disse, o Milton, um beijão aí a minha esposa Fran, toda a minha família, e todos que faltaram mencionar, um grande abraço em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero, para fechar rapidamente uma exposição, a doutora, ela cristã, evangelista, né, doutora? Ela queria expor isso teologicamente também. Fica à vontade, doutora. O que eu queria dizer é o seguinte, que ultimamente alguns líderes e algumas denominações, eles têm dado muito valor ao aspecto físico do ser humano. E eu sou a favor da preservação da vida e também sou a favor de que nós, como templo do Espírito Santo, devemos cuidar bem do nosso templo, que é a habitação do nosso Deus. Porém, a gente não pode esquecer que o homem, ele é um espírito com uma alma pensante que habita um corpo físico. Então, é essa a ordem, primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. Nós não podemos negligenciar o nosso corpo físico, porque dentro dele está o nosso espírito e a nossa alma. Só que nós temos que valorizar muito mais o nosso espírito, porque é ele que nos relaciona com Deus. É através do nosso espírito. Este corpo, Deus assim aprove a ele criar para que nós nos relacionássemos com o mundo físico que ele criou, com a terra e tudo que nela há. Mas o que é mais importante? O nosso espírito, a salvação do nosso espírito, a salvação da nossa alma e a preservação do nosso corpo enquanto for da vontade de Deus que permaneçamos aqui. E não inverter a ordem, dar mais valor ao físico e deixar por último a alma e o espírito. Amém. Quero agradecer ao doutor Tenório, à doutora Suzana. Realmente o tempo, né? A gente fica nessa expectativa e voa. Tinha muitas coisas mais a ser falado, mas a gente vai continuar, inclusive, vamos estar aberto aos contrários. Se você, testemunho de Jeová, não gostou, quiser vir, fique à vontade, ligue. Ó, o telefone é o 3624-8656, 3624-8656. Marque conosco, nós vamos ter o prazer de colocar você aqui com um espaço e um tempo para que você possa fazer uma defesa do que estamos falando aqui. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, doutora Suzana? Muito obrigado, doutor Tenório, bispo Odair, o Wallace, que está aí me ajudando nos bastidores, ao Paulinho. E falta um minuto, mas eu quero, citamos o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 3 e 4. Deixa eu falar sobre esse texto. Não há dúvida que essa passagem trata da proibição do uso de sangue de animais como alimento. É uma situação bem diferente do que ocorre quando alguém precisa de uma transfusão de sangue para sobreviver, já que nós, de alguma forma, estamos enfermos pelo pecado e, como sabemos, de todas as mudanças que eu citei aqui, da doutrinária, dos testemunhos de Jeová, fica um pouco difícil agora acreditar sobre o assunto. E, rapidamente, a doutora sabe disso, eu primeiramente perguntei a ela, seria uma incoerência, principalmente de Deus. Por quê? A concepção da vida, lá na gestação, a criança durante 9 meses, estou falando de regras, né? Pode acontecer prematuros e tal, mas estou falando de regra. A criança ela já é alimentada durante 9 meses através do cordão umbilical por sangue. E aí, vamos lá, depois que ela nasce, se ela precisar de sangue é proibido, então será que Deus é incoerente? Ou Deus está fora da lógica? Ou a interpretação que está errada? Mas o fato é que o Senhor Jesus não negou e derramou o seu próprio sangue por nós. Foi a grande transfusão de sangue. Jesus deu a sua vida, ou seja, o seu sangue por nós. Eu quero citar um texto para encerrar de 1 João capítulo 3, versículo 16, dizendo: conheçamos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. No Salmo de número 30, verso 5, diz que a ira de Deus dura um momento, mas em seu favor está a vida. Em favor de Deus está a vida para ser preservada, e eu agradeço a Deus pela medicina, eu agradeço a Deus pela área jurídica, e tem trabalhado e sido instrumentos de Deus e agentes de Deus para salvar vidas, para o louvor e a glória do nome do Senhor.
Deus abençoe. Na próxima segunda estamos de volta e vamos continuar nesse assunto, tá ok? Divulgue. Canal 3 TV Cidade ou 99, programa Verdade que Liberta. Deus abençoe a todos, uma boa noite e segunda que vem estamos aí de volta. Fiquem todos na paz. Tchau.